rapidez das mudanças sociais vem deixando cada vez menos tempo para os pais dedicarem aos filhos em casa, principalmente para a mulher que precisa ou quer trabalhar fora. Afastadas de outras fontes afetivas como avós, tias, primos, as crianças têm cada vez menos parentes com disponibilidade para ficar com elas. O resultado, na prática, é que as crianças estão saindo de casa cada vez mais cedo, rumo aos berçários, creches, centros de recreação, centros de convívio, jardins de infância, pré-escola ou classe de alfabetização. Doutor Edson, eu queria que o senhor apresentasse o nosso convidado de hoje. Bem, é com muita honra que a gente tem hoje aqui Dr. Joel Bressa da Cunha, pediatra, membro do Comitê de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Dr. Joel. Obrigado, agradeço o convite. Nós vamos falar hoje como escolher creches e berçários. Mesmo não tendo outra solução, muitas mães sentem-se culpadas e ficam preocupadas com o que está acontecendo e com as consequências para os filhos. A primeira pergunta que fazem é qual a idade mínima que a criança pode sair de casa sem ser prejudicada. Do ponto de vista científico, essa idade não existe. Há autores que defendem a saída cedo de casa em nome da socialização da criança e do convívio com outras crianças, da necessidade de aprender a seguir regras, enquanto outros destacam o prejuízo da criança afastada cedo demais das fontes afetivas. Entre os dois, o pragmático sugere um indispensável reforço afetivo como solução para o problema. Dr. Joel Bressa, o senhor acha que há algum limite de idade em que seria melhor cuidar da criança só em casa? Como já foi dito, do ponto de vista científico, essa idade não existe. O que nós temos, até já avançando, com décadas de estudos sobre creches, a possibilidade de fazer artigos, pesquisa que definam melhor essa idade. Como já foi falado anteriormente, que não tem uma idade estabelecida, uma pesquisa que seja consolidada essa idade. Mas o senhor não acha que essa questão de 6 meses, que isso seria muito temerário em relação a uma criança em antes de 6 meses, que não seria bom? Lógico que às vezes é necessário, a licença maternidade ainda na lei, na CLT ainda 4 meses, as mães conseguem estender, mas 6 primeiros meses eu acho que não seria o momento de procurar, pelo menos nesse período, tentar proteger a criança em relação às defesas dela? Certamente tem muitos aspectos a considerar. A questão da amamentação, com certeza, ela é extremamente importante, deve ser exclusiva até os 6 meses, e a frequência da criança à creche nessa idade seria um impeditivo, ou pelo menos um problema sério para manter a amamentação. Mas a gente teoriza com relação, inclusive, a outros efeitos. Teoricamente, quanto mais tempo a criança pequena ficar em casa, seria melhor para ela. Isso é o histórico da nossa sociedade de criação de crianças. E a questão da institucionalização, ela só se justificaria se tivesse alguma vantagem. As vantagens para a família, elas aparecem, elas são colocadas claramente desde o início. As vantagens para a criança é que precisariam de maior estudo. A amamentação, sem dúvida, é um ponto importante a se pensar, e há creches, inclusive com a permanência não em tempo integral da criança, que favorecem a amamentação da mãe naquele espaço da creche. Ao chegar com a criança, ao vir buscá-la, para que não interrompa, para que o intervalo da amamentação não seja prejudicado. Quando a criança permanece o dia inteiro e a mãe não pode permanecer no ambiente, já está aí prejudicado. E essa situação é bastante comum. Como regra, é bom entender que a criança precisa ocupar o seu espaço, isto é, o meio em que vive, explorá-lo, conquistá-lo para se sentir segura e confiante. Ela também pode explorar a creche e a escolinha. Mais dificilmente é conquistar esse espaço como seu, uma vez que precisa disputá-lo com outras crianças. Ela vai ganhar em socialização, mas demorar um pouco mais a desenvolver sua confiança. Hoje já se tem consciência de que a perda é pequena
até desprezível se a criança for recebida por pessoas bem informadas e que realmente gostem de trabalhar com crianças. Estar bem informado é indispensável, porque a criança está se desenvolvendo rapidamente e é preciso dar atenção às suas necessidades de afeto, carinho e muita atenção. Crianças com mais de 4 anos, mesmo tendo em casa um ambiente adequado e boa companhia, ganham muito frequentando a pré-escola. Não é indispensável, mas é desejável, porque a companhia de crianças e adultos vai ampliar suas experiências, socializá-la, estabelecer regras e permitir a ela a organização e a compreensão de suas descobertas. Doutor Joel, como escolher uma creche ou berçário? O que o senhor acha que é fundamental como regras gerais que os pais devem seguir? É ter certeza de que aquele será um ambiente bom para a criança. O espaço ele tem que ser saudável, e saudável em vários âmbitos. Não só do ponto de vista de higiene e segurança, que seriam as avaliações mais óbvias, mas também do ponto de vista de que ele seja adequado às atividades que vão ser propostas. Para escolher boa creche e berçário, há que se pensar que é um ambiente de educação da criança, que as atividades ali desenvolvidas, elas vão ser no sentido de oferecer desenvolvimento integral à criança, nos aspectos físico, intelectual, social, psicológico. Isso complementando ações da família e da sociedade. Então, essa é a finalidade da educação infantil. Então, isso tem que aparecer no ambiente, nos equipamentos disponíveis para que essas atividades aconteçam de forma a que atinjam o objetivo. Então, o ambiente também ele deve ser saudável do ponto de vista da relação entre as pessoas, dos adultos entre si, de como eles tratam a criança e até mesmo pode ser observado a relação que acontece entre as crianças. As crianças em atividade, elas também mostram muito para quem vai observar. Se os pais vão fazer uma visita na creche com o objetivo de escolher, saber se é boa para o seu filho, eles podem ter em pouco tempo uma noção se as crianças parecem satisfeitas, se elas parecem integradas ao grupo, se elas estão ocupadas em atividades em que se nota que estão tendo prazer, que estão exercitando criatividade durante a atividade. Então, se elas estão brincando, felizes, ou se elas estão sérias, mas concentradas e interessadas na atividade, isso seria, em termos de observação, algo importante para os pais. E a outra questão é um pouco mais difícil de avaliar para os pais, mas teriam que perguntar qual é a orientação pedagógica da escola, como que elas conduzem as atividades, que linhas seguem. Se tudo isso estiver de acordo, uma outra questão para os pais observarem é como eles se sentem com a direção e com os professores daquela instituição. Creches excelentes pode ter alguma filosofia um pouco diferente. Então, as famílias vão se adequar àquele tipo de filosofia que a instituição está mostrando a eles. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com Escola de Pais. Para as crianças de mais de 2 anos, é preciso tudo isso e mais brinquedos de puxar, empurrar, empilhar, armar, bolas coloridas de vários tamanhos, lapiseira colorido, papel à vontade. O giz colorido não é bom, porque solta pó. Pode deixar a criança com o nariz entupido e provocar alergia. Nessa idade, a criança dorme menos, mas ainda precisa de colchonete limpo ou esteira para deitar. Mesas e cadeiras devem ser proporcionais ao tamanho das crianças. Deve haver bastante espaço livre e materiais simples que não ofereçam perigo. E um espaço ao ar livre, com obstáculos que ela possa conquistar e desenvolver músculos subindo, descendo e pulando. A pré-escola para crianças de 4 a 6 anos precisa dispor de bastante material, como blocos de madeira, quebra-cabeças, jogos de montar, brinquedos que estimulem os sentidos, revista para recortar,
tesouras de ponta redonda para proteger dos acidentes, livros com pouco texto e muita ilustração, tintas plásticas e massa de moldar sem cheiro forte, instrumentos rítmicos, uma boa taxa de atenção é de um adulto para 12 crianças. Aos 6 anos hoje, as crianças já vão ser alfabetizadas. Nesse caso, é bom verificar a qualificação das professoras e das orientadoras pedagógicas. Não custa perguntar a elas qual é a orientação psicopedagógica que elas seguem. Não é, doutor? Essa é uma das questões mais importantes. A formação do educador é, de fato, um ponto bastante crítico quando se pensa em qualidade na educação infantil e em toda a educação. Falando, então, no primeiro ano, nessa educação, nessa alfabetização mais formal, eu gosto de salientar que ela começa antes. A alfabetização, de um ponto de vista mais amplo, começa já na pré-escola, ou mesmo em idade de creche, com atividades de leitura e de escrita, que não precisa colocar a criança já para ler e escrever convencionalmente, mas ela já tem leitura desde o bebê, se lê para o bebê com intencionalidade, com a intenção de que o próprio bebê perceba, ou a criança pequena, perceba para que serve a leitura, que ela conheça os portadores de texto, que ela saiba manusear os portadores de texto. Isso já é uma base muito grande para que quando comece a alfabetização mais formal, ela já tenha vencido essa etapa. Várias outras atividades de contação de história, de a criança produzir um texto que vai ter um destino escrito, atividades que tenham como produto final frases ou textos escritos ou exposições com legendas produzidas pela criança, mesmo que elas não escrevam de próprio punho, já são atividades de leitura e de escrita muito importantes que já acontecem na educação infantil. E também para isso o profissional da educação infantil precisa ter uma boa formação. Os profissionais já do primeiro ano e em diante têm que ter uma formação séria, completa e que tem passado nos últimos tempos por mudanças junto ao Ministério da Educação e Cultura, tendo em vista a complexidade do que se ensina, a diversidade que existe com relação à educação, todas as ideias novas e interessantes e instigantes para o professor e para as crianças das últimas décadas, eu diria. Desconfie sempre de qualquer escola que castigue a criança e das que exigem disciplina incompatível com a idade da criança. As pré-escolas que permitem que as mães acompanhem os filhos nos primeiros dias até que eles se adaptem são as mais indicadas. E as que fazem relatório das atividades da criança devem ser preferidas. A criança é a melhor referência da escolinha. Se ela quer ir, se está feliz e sente-se bem, provavelmente está sendo respeitada como pessoa. Mas se ela resiste, aí chora para ficar, tem mudança de comportamento, o melhor mesmo é procurar outra escola para ela. Doutor Joel, o que o senhor pensa disso? Isso é um indício? Sim, esse é um indício, ele não é absoluto, porque outras questões podem estar interferindo na reação da criança. E às vezes fatores externos à creche ou à escola. Fatores familiares ou ambientais podem também interferir nessa questão. A criança pode não querer ir para a escola porque ela não quer se afastar de um ambiente familiar que às vezes está conturbado. Pode ser também que ela seja muito dependente ainda da família, essa formalização, isso de ter diversos ambientes, que ela tenha que ter diversas posições, isso dificulta em relação à criança? Isso pode dificultar, ela pode ter uma dependência com relação à família. A gente não pode esquecer os transtornos de ansiedade de separação, que seria um caso à parte, mas também, às vezes, a criança não quer se afastar da família com medo de perder a família. Isso a gente vê, às vezes, em caso de separação dos pais ou um processo de disputa. Ou então, quando o ambiente da criança é muito perturbado, um ambiente violento, então ela tem medo de sair de casa e não ter casa para retornar. Então, seria uma questão. Mas quando existe problemas na escola, também a criança se manifesta dessa forma.
com medo de ir, não querendo ir para a escola. O processo de adaptação que foi citado é extremamente importante. Ultimamente apareceram as mães crecheiras e as creches domiciliares, onde mães se dedicam ao trabalho de cuidar dos filhos dos outros. A vantagem é que, em geral, elas funcionam como mães substitutas e são mais afetivas. A desvantagem é que raramente têm a informação das professoras, contribuindo menos para o desenvolvimento intelectual da criança. Quando elas recebem treinamento técnico e pedagógico, a solução pode ser boa. Doutor Joel, o que o senhor acha das mães crecheiras? Bom, são pessoas ou espaços que cumprem uma função social importante, mas a elas falta a qualificação que já foi mencionada. E elas não fazem parte da educação regular no Brasil. Então, estão à parte do sistema de educação, que seria uma crítica a essa questão. Quando a criança está incluída no sistema de educação brasileiro, dentro da educação infantil, obrigatoriamente, pela qualificação da escola, pelo seu registro na Secretaria de Educação, se espera que tenha uma equipe, não só uma pessoa ou duas, mas uma equipe preparada de pedagogos e de professores com formação adequada para oferecer às crianças um diferencial maior. E não um simples ato de cuidar afetivamente, isso sim é importante, e tomar conta de crianças. De qualquer forma, a participação dos pais continua sendo indispensável. É muito importante porque toda criança precisa de muita demonstração de amor, carinho, atenção, apoio e estímulo. E os pais devem cuidar de observar a criança e verificar qualquer comportamento diferente, timidez excessiva, medo, regressões, indicações claras de problema sério que precisa ser identificado e resolvido. Doutor Joel, o senhor gostaria de complementar ou reforçar alguma ideia que o senhor já tenha falado, por favor? Eu gostaria de reforçar essa ideia final, ela é extremamente importante e para que uma escola funcione bem, é necessária a parceria das famílias. Então, esse entrosamento entre a escola, seja ela de educação infantil ou não, e a família, é de fato muito importante e está previsto na finalidade da educação infantil, que é de complementar as ações da família e da comunidade. Então, nada se complementar se não houver participação. Então, a parceria é importante, ela está na raiz do sucesso de um trabalho e ela está na raiz dos problemas que a gente está acostumado a lidar nesta relação entre famílias e as instituições de educação. Muito obrigado. Encerramos assim o Escola de Pais de hoje, prometendo voltar. Muito obrigado.